Nesse bloco vamos pensar um pouco a respeito dos desafios, ou seja, temos 60 anos de Declaração Universal de Direitos Humanos, podemos pensar em mais 60, mais 120 anos, enfim, porque os direitos humanos são um contínuo de necessidades, né? Então, o que é que a gente pode pensar em termos de desafio? Quais são aquelas questões que são emergentes, digamos assim, e que dizem respeito a direitos humanos, né, na ótica de vocês? Enfim, a partir da lógica dos movimentos sociais, a partir da lógica dos grupos vulneráveis, o que é emergente que nos próximos 10 anos, 60 anos, a gente dê soluções? A luta pelo reconhecimento, né? Porque para além do direito positivado, né? Ou seja, de você conseguir através do sistema internacional ou mesmo da Constituição, é preciso que haja um reconhecimento que há discriminação racial, que há discriminação contra a mulher, que há discriminação contra a criança, que há preconceito. Quer dizer, se isso não surge, nós não temos condições de construir uma outra sociedade. Eu acho que o diálogo intercultural, eu acho que é fundamental no mundo, a paz mundial. A exclusão social é outro desafio que a gente tem que estar trabalhando. E a construção de uma cultura de direitos humanos. Eu acho que esse é um grande desafio, porque a gente ainda não conseguiu, agora que eu acho que a gente está dando pequenos passos para essa construção. Inclusive porque a declaração, ela substitui a eficácia da força pela força ética, né? E não é fácil para quem trabalha com direito essa mudança, né, esse marco, porque todo direito ele trabalha com a ideia de força, de coerção. E a gente está trabalhando com a força do direito, que é totalmente diferente. Então, eu acho que isso é um grande desafio para quem trabalha com direitos humanos. E, inclusive, porque quem trabalha com direitos humanos tem uma utopia. E essa utopia, ela é reconstruída todos os dias. Então, quando alguns dizem a declaração é uma utopia, sim, pode ser uma utopia, mas é uma carta de princípios em que ela vai ter como base um elemento fundante, que é a questão da dignidade humana. E essa dignidade humana a gente vai ter que estar construindo ela também. Ou seja, estamos falando de utopias possíveis, né? Ou seja, utopias tem possíveis, realidades claro, hoje que não eram possíveis há algum tempo atrás, e a gente acredita que é possível construir realidades que hoje não existem. É um projeto. É um projeto. É um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade, exatamente. Eu acho que a Declaração dos Direitos Humanos que surgiu após a Segunda Grande Guerra, né, e tinha por objetivo fazer a paz no mundo, né? E a gente tem observado que essa declaração tem sido respeitada, inclusive pelas grandes potências econômicas do país, como, por exemplo, a guerra do Iraque, né, e outras guerras. E o desafio hoje é justamente a gente fazer com que essa Carta Universal de Direitos Humanos tenha uma ética coletiva e que seja positivada para que seja um documento que tenha o respeito da humanidade e se propõe a sua finalidade, que era construir a paz no mundo e internamente a dignidade em cada país, de cada pessoa. A questão indígena, a questão racial, quer dizer, também é uma questão que é premente, né, na nossa sociedade. Completamente. E o centro tem trabalhado muito nessa área. Pois é, se a sociedade brasileira, a do mundo, olhasse para a declaração e percebesse nela um projeto de vida, a gente teria solução para todos os povos, inclusive os povos indígenas. Né? Porque a declaração defende um mundo justo, fundada na liberdade e na dignidade humana. Então, o que a gente percebe, e aí em cima da sua pergunta, é que no caso dos povos indígenas de Pernambuco, por exemplo, a situação de violação de um direito básico, que é o direito à terra. Todo mundo sabe como resolver o problema dos povos indígenas. Não é só respeitar a sua cultura, mas fundamentalmente a terra onde ele mora, né? Inclusive pelo que representa a esses povos. A questão da sua autonomia, tudo isso é de respeitado. Mas também se sabe como resolver isso, porque a declaração indica, tem artigos, tem pactos, né? Seja o pacto político e civil, tem o pacto econômico, social e cultural, que aponta todos os caminhos que a gente deve percorrer para resolver problemas dessa ordem. Não só dos indígenas, mas das comunidades negras nesse estado e nesse país, que também vivem numa situação de violação de direito. Aliás, essa pergunta, utopia e falar
qual o principal direito é muito difícil. Falar de direitos humanos para escolher um direito, seja ele promovido ou desrespeitado, para mim não existe. Todo eles é interdependente, todo eles precisa ser universalizados. Eu fico pensando, acho que eu vou responder para Jaime que o direito mais importante é o direito à vida. Mas porque sem a humanidade não faz sentido, né? Lutar por nada. Mas, por outro lado, eu fico pensando, mas nem o ser humano, ele pode ser o mais importante na vida, porque ele está totalmente interagido com a natureza, então é muito difícil fazer uma escolha. Depois tem uma discussão sobre o que é a vida, né? Que vida interessa? A vida digna é o que a gente tem discutido nos dias de hoje, né? Eu acho que vem desde o Evangelho, a vida em abundância, né? E que a gente tem, né, uma desigualdade muito grande e as pessoas levam a vida que não está condicente com a condição humana, né? A pessoa não tem direito à habitação, não tem direito à saúde, não tem direito ao esporte, não tem direito ao lazer, não tem direito à alimentação. Então, essa vida, né, tem que ser vivida com dignidade. E essa é a grande luta, é fazer com que seja combatida e suprimida as desigualdades sociais. Eu acho um outro aspecto já importante da sua provocação, que a Aldenice colocou, que é uma mudança de cultura que Valdênia apresenta a partir da declaração. Porque o que houve antes da declaração? Uma Segunda Guerra Mundial, um genocídio, né, a uma população que foram os judeus, mas não só os judeus, né, existem outras etnias que também foram destruídas ali pelo projeto nazista, e que se expressa também nas 2 bombas atômicas, né, que foram jogadas pelos Estados Unidos. Lá, enfim, então o mundo se choca à possibilidade de um desrespeito total à condição de sobreviver. E, ao mesmo tempo, chama a atenção para uma postura que é o seguinte: olha, o que está acontecendo com o outro também é um problema meu. Então, a partir da Declaração de Direitos Humanos, o mundo se encontra como um sistema, né, onde as pessoas também fazem parte desse mundo que é finito, não é infinito. E, logo, o problema ambiental é também um problema meu. O que acontecer do outro lado do Atlântico vai interferir com a minha vida, a minha qualidade. Então, há uma outra concepção sobre o mundo, sobre os sistemas, sobre as culturas, né? Boaventura Souza Santos chama isso de incompletude cultural, né? Então, todas as culturas têm algo a contribuir com a outra. Se não fosse assim, haveria uma cultura autóctone, e a gente voltaria ao eurocentrismo, né? Quer dizer, o europeu como centro do universo e aquele projeto sendo o civilizatório. A declaração propensa é totalmente diferente disso. Por isso que ela é tão, às vezes eu acho, até mal interpretada, porque ela se confunde como sendo um projeto europeu civilizatório. Ela não propõe ser isso, ela propõe ser um projeto da civilização, onde envolve, por exemplo, os muçulmanos, os árabes, que inclusive constituíram também sua declaração de direitos a partir de Alá. E na sua compreensão de direitos, ela começa a construir um sistema de garantias. Isso é importante para a discussão de direitos humanos. Pelas questões que vocês colocam e também por uma reflexão anterior, quer dizer, eu tenho a impressão que o nosso desafio, tal, se não o principal, ou melhor dizendo, o único, mas o principal, continua sendo a questão da igualdade. Sim. Né? Ou seja, chegar a um ponto importante, a um ponto em que a gente possa tratar o outro, ver o outro como igual, continua sendo no plano internacional, no plano nacional, no plano local, o grande desafio. Voltamos a igualdade e saber conviver com as desigualdades e com as diferenças, né? Que a grande dificuldade no mundo é justamente a sociedade saber viver com a diversidade, né, e respeitando, né, as diferenças. Está aí a questão do deficiente, a questão da acessibilidade. Hoje temos um número enorme a nível de pessoas que não têm acessibilidade nenhuma, né, porque a gente pensa uma sociedade muito em função das classes dominantes. E dominante em todo sentido, econômico, social, política, etc. Não se pensa uma sociedade que tenha como a preocupação de atender a todos. E os direitos humanos são direitos de todos. Muito bem, então eu queria agradecer a vocês, né, por essa colaboração e desejar para todos nós que a gente tenha mais sorte, né, mais sorte na nossa luta em prol dos direitos humanos.